Chegando para nossa live de hoje, às 12 horas. Almoçar com conteúdo é muito melhor, né não? Diz aí. Zeca já chegou, Renatinha. Almoçar com os fracos, vamos pra live. É comendo e olhando, comendo e olhando. Boa. Renatinha, Renata não falta, dou valor. Isa, minha parceira linda. Mila, esperando só o convite para você entrar. A galera que não falta aqui, dou valor, viu? É um povo tanto. Zequinha, tô te vendo. Oi, minha querida, cheguei. Tudo bom, meu amor? Como Tudo vai? bem, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Vocês aí me ouvindo bem também? Eu tô super bem. Isa, Mila, Renata, diz aí, gente, vocês estão ouvindo bem? Olha, gente, quem tá aqui é Edson. Lembra, Zeca? Edson, Japa? Ô, meu querido, com certeza. Bom e velho, lenda do Metaforma. Tempo. Só Zeca aparecendo aqui para Edson aparecer também, né? Karina, linda, querida, fofa. Zeca é casado, viu, Karina? Já sei. Ela disse, meu marido é casado, viu? Eu disse, nem precisa que ele é louco por você, boba. Isso é fato. Oi, Juliana, bem-vinda. Que legal, o pessoal é assim, esse povo é doido por conteúdo, Zeca. Eles não se contentam em almoçar, não. Se tiver conteúdo, eles estão aqui, ó. Almoço com conteúdo. Fominhas, são fominhas. Nutrição para o corpo e para a mente. Exatamente, isso aí. Vamos dar mais 2 segundos para a galera chegar. Ó, é prima, ó, Juliana Prima que tá aí, ó. Maravilha. Bem-vinda, Ju. Muito prazer. Eu gosto dessa galera que não tá nem aí para o almoço, quer conteúdo. Monique, massa. Vamos respeitar a galera que chegou no horário e vamos agilizar. Vamos ser pontuais. Isso aí. Zeca, você está no Paraguai ou você está em São Paulo? Em que lugar do mundo você está agora? Porque eu nunca vi uma pessoa que está em vários lugares do mundo em uma semana. Nesse momento estou no Paraguai. Ainda é aqui a minha residência fixa, por enquanto. Por enquanto. Você se apresenta para a galera aí, por favor, e fala aí. Eu sou o José Carlos Ruiz, também conhecido como Zeca, como a Indy me apresenta. Sou facilitador de constelações, empresário, formado em design, com pós-graduação em gestão de empresas e estratégia. Trabalhando com constelações desde 2012, me especializando na parte organizacional desde 2014, fim de 2013, começo de 2014. E aqui estou para poder compartilhar o meu conteúdo, os conteúdos que sejam úteis a todos. Fera da PNL também. Também practitioner de PNL, coach. Maravilhoso. Consultor. E, incluindo no currículo, trainer da nossa formação aqui em Salvador, que começa em março, se Deus quiser. A turma tá top, tá ficando muito linda. E a galera da turma 1 já tá aí sinalizando que, quero conhecer Zeca, eu vou fazer também o módulo dele, tá? É todo mundo ansioso para te conhecer aqui também, Zeca. Super bem-vindos. Bem-vinda, Gal. Bem-vinda, galera que tá chegando. Bom, Zeca, vamos lá. Me fala um pouco assim, o que são as constelações estruturais, né? A gente tem ouvido muito falar das constelações estruturais, mas assim, de onde surgiram? Qual a origem da constelação estrutural? E fala um pouco disso, né? Para situar que nunca entendeu de verdade o que é isso. Fala para um público que não sabe nada. Tá cheio de constelador já aqui, na live ouvindo a gente, mas finge que a gente não é constelador e que a gente não sabe nada, bem a basão assim. O que são as constelações estruturais e qual é a sua origem? Certo. As constelações estruturais, elas são uma vertente das constelações de Bert Hellinger, quando, em 1988, fins da década de 80,
um casal de alemães, Insa Sparer e Matthias Varga von Kiepet. Insa, inicialmente, entrou em contato com as constelações, e Matthias, que até então era professor de lógica na Universidade de Munique, também, através do contato que a mulher dele trouxe, se interessou e, como matemático, como lógico, ele se propôs a entender qual que era o fenômeno que ocorria nas constelações. Diferente da abordagem de Bert Hellinger, que traz as leis e as ordens sistêmicas, Matthias Varga traz o conceito de que as constelações são uma linguagem. Linguagem em que sentido? Uma frase, por exemplo, como eu tenho o objetivo de me tornar um constelador. Isso são palavras que, ao serem postas numa sequência e numa determinada ordem, geram um sentido. E as constelações estruturais, quando estudadas por Matthias Varga e Insa, ganharam essa característica de serem vistas como uma linguagem, como eles mesmos dizem, pré-Babel, porque ele vai além das palavras, né? Ele usa das representações, ele usa do posicionamento no espaço, ela usa das sensações e emoções, porém não deixa de ser uma linguagem. E o que eles fizeram, e por que se chama constelações estruturais? Porque eles, por ser uma linguagem, eles entenderam que existia uma gramática. Quando você vai aprender um idioma, você precisa aprender a gramática desse idioma. E as constelações estruturais, eles trazem essa possibilidade de você entender o fenômeno que acontece durante um exercício de constelação com uma gramática em mãos. Né? Dizendo assim, isso aqui faz sentido, aquilo ali não faz sentido, ou isso deveria ser assim, ou isso deveria ser assado, considerando a gramática, considerando a melhor forma de pôr um sistema para o fluxo, direcionar o sistema para o fluxo. Então, em essência, é essa a abordagem, é essa a percepção dos criadores das constelações estruturais. E assim eles também trazem muitos modelos, né, muitas estruturas pré-prontas que servem para ser enquadradas nos mais variados contextos, né, como eles têm a constelação do problema, tem todos os elementos já mais ou menos pré-definidos, eles têm a constelação do tetralema, que são para resoluções de conflitos ou resoluções de dilemas, também tem o seu formato pronto. E também eles trouxeram algumas intervenções, que são formas de corrigir a gramática para que ela esteja harmoniosa, né? Harmoniosa e passando a mensagem da forma como a gente deseja ou como se espera. Em essência é isso. Maravilhoso. E talvez por essa característica, né, todas essas características da constelação estrutural, ela consiga encontrar mais espaço, mais credibilidade em alguns contextos. Temas, contextos, né? Uhum. Por exemplo, por que quando a gente pensa em constelação organizacional, a gente pensa mais em constelação estrutural? Por que esse modelo ele é mais adequado para ser utilizado nas organizações? Porque ele é um modelo mais democrático, né? Por que eu digo democrático? Porque ele é mais fácil de se transmitir, né? Ele é mais fácil de você apresentar também, né? Então, quando você vai chegar num empresário, se você for falar para ele, por exemplo, das leis sistêmicas, sem nenhum contexto, ele vai achar aquilo tudo uma coisa, talvez, sem nenhum sentido, né? Pertencimento ou esotérica, exatamente. E ainda hoje, né, nossos empresários eles ainda têm essa visão de que as empresas e os seres humanos, eles são como máquinas, né? São engrenagens dentro de uma máquina e que tudo aquilo que é visível é capaz de ser trabalhado. E o que não é visível deve ser ignorado porque não é prático. Com as constelações estruturais você ganha uma porta, uma via de acesso
para mostrar isso para os empresários, para mostrar isso para os gestores, sem que aquela questão holística que está tão viva no trabalho de constelações tape ou bloqueie a utilidade, a eficiência, em essência, o poder dessas ferramentas dentro de uma organização, né? É porque, assim, tudo é um equívoco enorme dizer que tudo que é holístico é esotérico. Sim. Né? Porque holístico vem de holos. Holos é todo, é o completo, né? Você olha Sim. de todos os ângulos e de todas as formas. O holístico vem de holos. Exatamente. E aí, quando a gente pensa em holístico, a gente associa, não sei porquê, logo a esoterismo, a bruxaria, sei lá. Sim, e na verdade uma outra palavra para holístico é sistêmico, né? Sim, exatamente. Então, se você olhar para o todo, você está olhando para o sistema e não só para as partes ou para como as partes se relacionam com o todo. Você está olhando para o todo. E essa que é a intenção, né? Você dar essa visibilidade para o empresário, visibilidade para quem estiver interessado em tratar algum tema. Ao mesmo tempo que a gente acha que há uma resistência, mas eu acho que hoje a resistência é bem menor. Eu acho que eles estão cada vez mais se abrindo. A Natura não dá um passo sem constelar. A Natura é uma das empresas que mais apostam nesse modelo de visão sistêmica, de olhar para a sua gestão, né? Então, a Natura é um exemplo fortíssimo de constelação. Deixa eu dar boas-vindas aqui. Oi, Lucas, bem-vindo, bem-vinda, Márcia. Oi, Lu, Luciana também está sempre aqui. Bem-vinda, Lu, boa tarde. Psico Eugênia, bem-vindas. Olha que galera que tá nem aí para almoço, galera quer saber de conteúdo, dou valor. Parabéns, gente. Léo, bem-vinda. Muito bom. Márcia. Aproveitando isso que você disse, Indy, tem um fator que também está favorecendo muito, que é a transformação digital. Na atualidade, as pessoas que tiverem mentalidades fixas, restritas a um ponto de vista, da velocidade que as coisas estão acontecendo, na forma como as coisas estão acontecendo hoje, ela vai inevitavelmente ser engolida ou deixada para trás. As empresas principalmente. Então, quando você traz uma ferramenta como a constelação, você dá uma possibilidade dessas pessoas interagirem de forma mais organizada com essa velocidade incrível que as coisas estão acontecendo hoje. Então você dá um pouco mais de base, um pouco mais de visão para que o empresário possa estar interagindo junto com essa transformação que está vindo com a internet, está vindo com as mídias sociais, está vindo com tudo que está acontecendo em termos de inteligência artificial e por aí adiante, trazendo isso para como eu posso me posicionar no mercado, ou o que eu preciso fazer para que estar diante disso. E tá paralelo a isso também, dar mais vida para os seus negócios, para que eles possam se auto-adaptar sem uma necessidade tão grande de controle. Eu me lembro, Zeca, e agora eu vou sair um pouquinho do script que eu preparei aqui. Eu me lembro que você é um empresário muito bem-sucedido, né? Desde aqui do Brasil, você tem um negócio aqui no Brasil, né? Sua família tem um negócio no Brasil, e você decidiu montar um negócio, acho que uma filial no Paraguai. Eu me lembro que você constelou tudo isso, né? Antes e durante esse processo de transição e esse momento de implantação desse negócio. Fala um pouquinho dessa experiência, Zeca, do que você viu na constelação e de que forma que é bem legal para quem está assistindo ver um caso real de constelação organizacional, do quanto contribuiu e clareou e lhe ajudou a você fazer essa mudança. Agora, você ir para um outro país, o que você considerou, o que a constelação lhe ajudou a considerar nessa ida para o Paraguai? Muitas coisas, na verdade. Foi um trabalho bastante extenso em termos de geração de conteúdo para que a gente pudesse tomar decisões, né? E o que nos ajudou bastante foi, primeiro, a gente teve mais clareza de quais seriam os maiores desafios.
que você pega e faz um plano, e o plano, na prática, ele pode sair completamente do trilho, digamos assim, né? Sim. E até então a gente tinha um plano que parecia perfeito. E eu te posso dar um exemplo. Quando a gente pensou em se instalar aqui no Paraguai, a gente tinha como objetivo atacar um mercado que é muito predatório em termos de preços. Não se discute qualidade, se discute preço. No Brasil, com a empresa e a estrutura que a gente tinha, a gente não conseguia competir nesse mercado, porque a gente não conseguia nunca chegar naquele preço que o mercado pagava. E a ideia foi trazer a empresa para o Paraguai para poder entrar nesse mercado. E através das dinâmicas das constelações, a gente conseguiu perceber que seria talvez um erro fazer isso, porque a gente continuaria com margem, a gente talvez poderia entrar nesses mercados, mas as margens seriam minúsculas por um esforço enorme. Então a gente pôde perceber que não, que instalar uma empresa no Paraguai seria benéfico para o que a gente já fazia também. E a nossa visão estava tão focada naquela questão do mercado que a gente não tinha, que a gente deixava de olhar para aquele mercado enorme que se abria no momento que você se instalava no Paraguai, porque você conseguiria competir com outras empresas que buscavam qualidade. Aliás, você poderia entrar em outros clientes que buscavam qualidade, aumentando as suas margens, com mais facilidade de trabalho, com menos instabilidade na economia. Porque no Brasil hoje a gente tem essa dificuldade da instabilidade. A gente nunca sabe o dia de amanhã no Brasil. E no Paraguai não, você consegue ter essa estabilidade. Então a gente soube aproveitar melhor os recursos que antes até então a gente não conseguia nem estar percebendo, entende? Esse é um exemplo do que aconteceu. Perfeito. Um dos poucos exemplos, né? Porque se Sim, você pode uma análise muito mais coisa. Me lembro muito sobre mais postura da mão de obra, né? Postura dos empregados, atitude, Sim. Tudo isso você conseguiu visualizar, que eu me lembro. Eu participei de algumas constelações da sua empresa e foi assim, maravilhoso, de uma clareza maravilhosa. Indo até um pouquinho mais fundo, por ser uma empresa familiar, tinha uma questão muito profunda com relação a eu com o meu pai, que foi o fundador dessas empresas. E eu conseguir ter essa clareza e separar, me deu uma margem de atuação, ou me deu um campo de atuação, onde eu podia estar muito mais equilibrado e não tanto em contraposição ao que ele dizia, ou nem tanto em provar o meu caminho como melhor ou diferente do dele. Simplesmente caminhos que são referentes a cada indivíduo. E pronto, o melhor que a gente busca é o melhor para a empresa. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar sua experiência, né? Com prazer. Própria com a gente, maravilhoso. Zeca, qual é a melhor forma? Agora somos consteladores, todo mundo que está aqui assistindo a live é constelador, e agora a gente quer levar a constelação para as organizações. E a gente sabe que, inclusive, alguns professores que eu tive disseram, não fala constelação, fala que você tem um produto para oferecer de análise sistêmica. Eu não sou muito, eu gosto de falar que é constelação. Aqueles que vão se abrir um dia vão querer saber quem faz constelação organizacional. E eu acho que não dá para a gente, vamos falar que a gente faz análise sistêmica porque a gente encontra mais brecha para entrar e se apresentar. Qual é a sua opinião com relação a isso? E como é que eu, como consteladora agora, que decidi trabalhar com organizacionais, como eu abordo, como eu chego nessas pessoas que ainda têm resistência ao processo, as ferramentas dessa natureza? Para mim, pessoalmente, eu respeito a sua opinião e acredito que, de fato, é uma coisa que pouca diferença faz. Por outro lado, eu acredito que a gente deve olhar sempre para a necessidade de quem a gente está atendendo. E se naquele momento eu puder oferecer uma ferramenta que vai ajudar aquela pessoa, usando o termo constelação ou não, vai fazer pouca diferença. O importante é que aquela pessoa se abra. Se eu sinto que aquela pessoa já tem um certo contexto de vida, que se abre para o holístico, se abre para a ferramenta constelação, eu posso usar a palavra constelação. Se eu não sentir isso, então talvez eu precise, sim, usar termos mais corporativos, usar termos mais ligados à estratégia, à visão sistêmica, nem tanto constelação. Que gere mais identificação.
com o seu cliente, com o caso do seu cliente, né? E apesar de concordar que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? Eu acho que o importante, sim, o nosso foco deve ser sempre aquilo que fará uma mudança ou aquilo que fará o cliente buscar um desenvolvimento, né? Se você sentir que o cliente, quando você fala constelação, murcha e deixa de te ouvir, então melhor, troca o termo, né? Então eu acho interessante você considerando dessa forma. E segundo, que eu gosto muito de usar a ferramenta de mapeamento sistêmico, que não é entrar direto na constelação. É você usar, por exemplo, no espaço, você coloca um quadrante. Se você estiver olhando para essa direção, você está olhando para a cultura da empresa. Se você estiver olhando para a direção aquela, você está olhando para si, como indivíduo, e não para o coletivo. Se você estiver olhando para esse lado, você está olhando para o mercado. Se você estiver olhando para esse lado, você está olhando para o seu negócio. E aí você convida as pessoas a se posicionarem, saindo da onde elas estão, usando o corpo, porque isso é muito importante. Porque se elas ficarem no mental, provavelmente elas vão dizer, é ali, ou é aqui. Mas quando ela é obrigada a sair da cadeira, levantar, se posicionar no espaço, ela automaticamente tem um insight. E aí você já mostra o poder da ferramenta. Se ela conseguiu ter um insight com um exercício tão simples, imagina o que ela vai conseguir ter de insight com uma constelação completa, né? E tem mais uma ferramenta que se usa, que é você abrir uma constelação sem foco, que se chama, no conceito das constelações estruturais, é uma constelação prototípica. Porque não tem um centro, um núcleo. É uma coisa aberta. Então, por exemplo, eu vou posicionar quais são os elementos numa dinâmica empresarial. O cliente, o produto, o mercado, a própria empresa. Mas, no caso, a gente vai tirar a empresa e vai colocar esses outros elementos, sem uma empresa específica. E você pode observar aí, por exemplo, quando o cliente se posiciona sem um foco, que normalmente a resposta ou a descrição do cliente é sempre a mesma. Isso que está acontecendo aí não me interessa, eu não estou preocupado com isso. A única coisa que me interessa um pouco é aquilo ali, e aponta para o produto. Onde quer que você abra, vai aparecer mais ou menos isso, porque essa é uma dinâmica comum do nosso mercado. Talvez se você abrir essa mesma constelação num país diferente, você tenha uma outra resposta. No Brasil é muito comum você ter esse tipo de resposta, mas ainda assim mostra para quem está vendo de fora, está vendo? Isso que essa pessoa está falando como cliente faz sentido, não faz? Para você não é assim que normalmente os clientes no mercado se posicionam? Sim. Interessante, olha só, faz muito sentido para mim isso. Imagina como vai ser na hora que a gente colocar a sua empresa para ver como ela se comporta com relação a esses clientes, a esses elementos. Ou esse cliente, ou esse produto. Então aí ele começa a se abrir também. Ele fala, bom, interessante, se essas informações estão saindo sem ter uma empresa, imagina quais são as informações que vão me vir tendo a minha empresa ali, né? Maravilhoso. E são ferramentas que fazem com que ele se identifique com isso, né? Não é algo tão sobrenatural como o caso das constelações familiares, que é muito o campo atuando, e aquilo meio que pira o gestor, né? Que é mais cartesiano. Exatamente. Ver aquilo, quando o campo se mexendo, o campo continua sendo campo, mas já numa linguagem diferente que ele se identifica mais. Que ele possa usar, que ele possa levar para a prática, não só ficar nas ideias, né? Zeca, nossa querida amiga mestre Cornélia, ela fala muito das organizações egocêntricas. Né? É aquela organização que está pouco se importando com o propósito, com o cliente, com o que realmente, de fato, faz com que aquela empresa deveria, o porquê, o para quê daquela empresa, né? O para quê da empresa. Empresas que estão muito focadas no indivíduo. O que você vê? Né? Qual é a sua opinião com relação a isso? Deixa eu dar um oi aqui antes de você responder. Certo. Lu, Marcele, Pedro disse assim, ó, dicas valiosas de gestão. Parabéns pelo sucesso. Acompanhei de perto em Americana. Vocês estão top. Pois é, Pedro testemunhou aqui o sucesso na empresa de vocês em São Paulo. Né? Pedrão, acompanhou de perto mesmo.
Pronto, tá aqui. Obrigada. Oi, Dora. Oi, Robson. Obrigado, meu querido. Bem-vindo. Márcia, João Antônio, Luciana, linda. A galera da formação Turma 1 está aqui assistindo. Marcele. Bem-vindo, gente. Boa tarde. Aproveita aí, viu? Aproveita aí. Zeca, o que você acha? Isso você vê que realmente acontece e quais são as consequências de uma empresa egocêntrica? Eu concordo que isso acontece. Eu acredito que ainda grande parte das empresas, por mais que já existam algumas empresas pioneiras que estão mudando esse conceito e gradativamente vão forçar que todas as outras cruzem esse paradigma, o que eu entendo quanto mais egocêntrico uma empresa, maiores vão ser as dificuldades, no sentido de comunicação, no sentido de estabilidade, no sentido de desenvolvimento e aprendizagem, né? Porque, naturalmente, se eu sou um gestor egocêntrico, todas as ferramentas, processos, sistemas que eu vou estabelecer na minha empresa vão ser para atender o meu ego. Se as pessoas que estão nesses processos, sistemas, ferramentas, qualquer que sejam ali, que estejam presentes, tiverem respondendo ao meu conceito egocêntrico, elas vão naturalmente atuar de forma egocêntrica também, ou pelo menos com um sentido de autopreservação, né? Se meu patrão, se meu CEO, meu presidente, pensa só nele, por que eu vou pensar no todo? Se as ferramentas que meu CEO aloca na empresa são para se proteger e garantir que os seus desejos do seu ego sejam atendidos, por que eu vou pensar e agir diferente dele? E naturalmente a coisa não vai fluir, naturalmente a coisa vai se empacar. E aí que a gente fala, por exemplo, de gestão de mudança. Para que gestão de mudança, se a mudança é uma coisa tão natural da vida? Por que é tão importante nas empresas hoje em dia? Inclusive, existem escolas que estão se aprofundando nesse conceito e como se fosse uma questão essencial para a sobrevivência das empresas. Do meu ponto de vista, uma empresa que não é dinâmica precisa de gestão de mudança. E por que é importante a gestão da mudança nesse contexto? Porque se eu sou egocêntrico como presidente, todos os meus funcionários vão ser totalmente avessos à mudança. Eles não sabem o dia de amanhã, eles não sabem como eles vão ser impactados por essa mudança, então é melhor eu ficar aqui, vou proteger o meu, entende? Então você forma uma cultura que não favorece o fluxo, você forma uma cultura que torna tudo mais sofrido, mais exigente, mais complicado, né? E agora você tendo o propósito como objetivo, não foca mais em competição, não foca mais em meus objetivos pessoais, não. Você foca, sim, naquilo que você está oferecendo ao mundo. Você vai ser capaz de confiar que todos aqueles que estão abaixo de você na hierarquia estão também ligados a esse propósito e se estão ali, por alguma razão, confiam e acreditam que aquela empresa está cumprindo esse propósito. Se surge uma dinâmica onde eu preciso, como funcionário, atuar, eu tenho a visibilidade do propósito, eu posso escolher ou não um caminho. Porque eu sei o nosso norte compartilhado, entende? Se meu norte compartilhado é o meu próprio interesse, fatalmente isso vai gerar muito mais problemas. Então é isso que eu tento vender, explicar, ensinar quando a gente faz consultoria junto a empresários, entende? Você primeiro precisa se autoavaliar, cabeça aos pés, dentro para fora, quais são suas crenças, quais são os seus conceitos sobre gestão. Com isso, nós podemos então identificar quais foram os processos que foram instalados, quais a gente precisa tirar, quais estão impedindo a empresa de crescer ou ser mais dinâmica. E aí a gente até volta na questão da transformação digital. Quanto mais engessada for uma empresa, mais fadada ao desaparecer ela estar, né? Mais fadada ao fracasso, digamos assim. Perfeito. Porque hoje as coisas estão tão rápidas que ela precisa realmente dessa dinâmica. E se tem uma matemática nisso tudo, é bem isso. Você atrai para a sua empresa pessoas com essa mesma dinâmica, né? Isso é matemática pura.
E aí Sim. você não entende por que seus clientes não estão lhe vendo, por que seu negócio não prospera, por que o produto que você vende, que é muito bom, mas é muito bom para agradar o dono. É muito bom porque Sim. ele se satisfaz com aquilo e se alegra com aquilo, não necessariamente o cliente. E aí a gente vai vendo por que muitas empresas elas Não fluem, desaparecem. não Não prosperam, né? prosperam, aparecem, porque elas estão muito mais focadas no interesse individual de cada gestor do que exatamente no propósito, no cliente, né? E E a tem um gente tem fator feito também. isso. Um fator para complementar. Quer terminar aí, depois eu falo. Pode terminar. Não é isso, e é por isso que a gente tem na Worktrend se voltado muito para isso, né? O cliente é e sempre será a nossa principal motivação, Zeca. As pessoas que eu não sei quem está aí, né, que está fazendo a formação com a gente, podem acompanhar. A gente tem uma preocupação absurda com o bem-estar. A gente honra cada centavo que o nosso aluno investe na formação. A gente tem cuidado de fazer com que ele se sinta super bem, que a opinião dele, a crítica dele, a insatisfação ou a satisfação dele estão sempre à frente, né, do que a gente está fazendo. Para a gente é muito importante. Com certeza. E aí você entra num ponto muito, muito relevante nessa discussão, que é a presença do medo e a presença da confiança dentro do ambiente organizacional, né? Se você tem uma pessoa egocêntrica, ela vai ser basicamente regida pelo medo. Ela vai querer de todas as formas controlar para que o ego dela seja atendido. Por outro lado, se a pessoa não é egocêntrica, ela vai naturalmente delegar, naturalmente estabelecer dinâmicas mais vivas dentro daquele ambiente e gerando confiança. E essa confiança, por incrível que pareça, gera frutos que são impossíveis de você prever. E eu posso dar um exemplo, falando de propósito, né? A Patagônia, que é essa empresa americana que faz roupas, tênis, equipamentos de esporte radical, escalada e esqui, todas essas coisas, eles são uma empresa extremamente focadas na gestão orientada ao propósito, né? E, em um determinado ponto do processo, eles, como são muito preocupados com o meio ambiente, porque para eles isso faz parte, né? Se eles estão falando de roupas e equipamentos e tudo para que a gente possa explorar a natureza, se a gente acabar, enquanto a gente trabalha com o meio ambiente, a gente não vai ter o que vender, o que oferecer. Então, para eles é muito importante a questão do meio ambiente e a preservação do meio ambiente, a ponto de trocarem fornecedores e não aceitarem clientes que não se comprometam com a mesma coisa que eles, né? E num determinado ponto, eles perceberam que uma embalagem que eles tinham para as camisetas, que era um tubo de cartão com tampas de metal, não fazia sentido você ter as suas camisetas nessa embalagem, porque isso gerava um lixo, um desperdício muito grande, quando a pessoa ia só olhar a camiseta, jogar fora a embalagem e o que ia ficar para ela era a camiseta. Então eles resolveram fazer o quê? Vamos tirar a embalagem. Todos os conselheiros, assessores de marketing foram extremamente contra e aconselharam não fazer isso, porque a concorrência tinha aquela embalagem e ao tirarem, no momento que eles tirassem essa embalagem, eles iam ter um produto inferior à concorrência. Veja o que aconteceu. Eles seguiram o propósito, tiraram a embalagem. Com tudo dizendo para eles não fazerem aquilo, eles fizeram assim mesmo. As vendas das camisetas aumentaram 30%. E por quê? Porque quando os clientes chegavam na loja, eles podiam tocar o tecido da camiseta e já podiam se identificar ou não com aquilo e falar, gostei dessa camiseta, vou levar. Se tivesse dentro da embalagem, cumprindo com algo que não fosse o propósito, senão a guerra com a concorrência, provavelmente eles não conseguiriam esse aumento. E era uma coisa que eles não poderiam prever. Eles tiveram que confiar, entende? Se fossem basear todas as escolhas no medo do que a concorrência iria fazer, ou como ia a concorrência responder àquilo, eles não teriam alcançado e conquistado esse progresso, entende? Então é isso que eu quero dizer ali quando a gente entra em medo e confiança. E é incrível porque, assim, basta você estar no propósito, dentro do seu propósito. Tudo flui. Basta. Parece bruxaria, por isso que muita gente tem medo desse negócio. Sim, são saltos de fé, né? Você não sabe onde você vai cair quando você der aquele salto. Mas geralmente você cai num lugar bacana.
Agora, se você ficar esperando, né, ter certeza de onde você vai cair e nunca dar esse salto, você nunca vai descobrir. Muito legal. Deixa eu ler aqui. Ó, Lu disse, essas lives são fantásticas. Parabéns aos dois pela abordagem tão coerente do tema. Obrigada, Lu. Lu também fez parte Obrigado. ela fez uma live aqui com a gente também, psicóloga das melhores. Bem-vindos todos vocês aí. Oda do Cruz, Jacira, Dal. Muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. A gente já está começando a finalizar. Zeca, fala um pouquinho para a gente, assim, qual é a relação da dinâmica de uma empresa, né, com o seu fundador? Qual é a relação? Mesmo que esse fundador, por exemplo, ele nem esteja mais aqui. Esse fundador até já morreu. Mas qual é essa relação que esse fundador tem com a instituição hoje ainda? Estando vivo ou não? Ele interfere. Na dinâmica. Como interfere? É a sua pergunta. Como é que se interfere, tá? E como interfere? Sim, interfere, pois o CEO, o presidente, o sócio majoritário, é quem vai determinar processos, sistemas, dinâmicas de funcionamento. Essas dinâmicas vão refletir nos comportamentos dos funcionários, inclusive dos fornecedores, clientes, concorrência em alguns contextos. Quanto mais esse CEO tiver claro para si que a empresa depende dele, quanto mais ele exigir que os comandos, as crenças, os conceitos dele sejam respeitados ou seguidos à risca, menos dinâmica e menos facilidades ele vai ter. Por quê? A ideia que a gente tem que ter como clara é a diferenciação entre empresas máquinas e empresas seres vivos, né? Porque isso é um conceito que está explodindo agora nas empresas, né? Tratar isso com dar mais poder aos funcionários para que eles possam tomar decisões. E aquilo que a gente estava falando, né? Se o CEO ele tem uma tendência a desconfiar dos funcionários, qualquer que seja o comportamento que não seja coerente com aquilo que o CEO acredita, vai reforçar a crença dele. Ou seja, eu vou colocar um cartão de ponto na minha empresa porque eu não acredito que meus funcionários vão chegar na hora. Então eu preciso controlá-los através do cartão de ponto. A primeira vez que um funcionário chega atrasado, eu falo, tá vendo? Eu tinha que ter colocado o cartão de ponto, porque senão eles vão continuar desrespeitando isso. E aí, beleza, o outro CEO que vai dizer assim, não, eu não vou querer um cartão de ponto, eu vou confiar que esses funcionários vão chegar na hora. E os funcionários vão chegar na hora e ele vai dizer, tá vendo? Eu sempre soube que esses funcionários eram confiáveis. Ou seja, qualquer que seja a visão do CEO, aquilo que aconteça dentro da empresa vai acabar reforçando o que ele pensa. Porque é um filtro. Sim. E conforme a dinâmica da empresa cresça, ou seja, conforme a dinâmica da empresa se desenvolva, aqueles que estão logo abaixo deles, ou os seus substitutos, como forma de honra e como forma de fidelidade, vão buscar agir da mesma forma. Em alguns contextos, pode ser algo muito forte para aquela pessoa respeitar. Em alguns outros contextos, pode ser algo muito forte romper com aquilo. Ou seja, qualquer que seja a prática do CEO, ele vai estar deixando raízes para aqueles que venham depois possam crescer ou desenvolver dentro daquele mesmo contexto. Sim. A semente ele vai plantar. E se não houver, da parte do CEO, a abertura para que novas ideias, inclusive ideias que venham de baixo, da estrutura empresarial, da estrutura organizacional, ideias que venham de baixo, aflorem dentro do contexto da empresa, sempre todas as respostas vão estar designadas a ele. Ou então a quem está abaixo dele diretamente. Então sempre as respostas vão ser as mesmas. Sempre os caminhos vão ser os mesmos. Por medo ou por controle.
ou até por fidelidade, né? Então, em essência é isso. O CEO, ele tem a dinâmica onde ele pode permitir que a empresa se autodesenvolva, ou a dinâmica onde ele pode dizer, a empresa não vai se desenvolver se não for no meu caminho. Sim. E tudo aquilo que vier abaixo ou depois disso vai estar tendo como base essa visão. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar num trabalho com constelações organizacionais, quando for possível, né, senão a gente trabalha de formas mais verticais, mas, aliás, horizontais, mas quando é possível, você trabalhar primeiro com o CEO, porque é ele que determina se aquilo é passível de funcionar ou não é passível de funcionar. Eu me lembro que eu fui convidada por um gestor, né, uma empresa familiar, e ele tinha uma questão que era a passividade da equipe, né? Eles tinham 40 colaboradores, 40 a 45 colaboradores, e o perfil dos colaboradores era de passividade, eram muito passivos e submissos, altamente submissos. Eles sequer levantavam para olhar nos olhos dos seus gestores, né? Seus líderes. E numa entrevista rápida e num movimento rápido, sistêmico, a gente, né, foi saber do fundador, que não estava mais vivo, né? Ele já faleceu. E os filhos descreviam esse fundador, esse pai, como alguém muito severo, muito dominador, muito bruto, escravocrata, né? Aquele fundador, e que assim, ok, é o jeito dele e ninguém está aqui para julgar como ele fazia, né? E tudo está aí graças a esse jeitão dele, quem sabe. E aí, mesmo depois de 20 anos que esse fundador desapareceu, né, morreu, a dinâmica da equipe continua a mesma, mantém essa mesma postura. Pessoas, inclusive, que nem conheceram o fundador, mantém essa postura. E é impressionante assim, como que isso fez muito sentido para os filhos que hoje assumiram a empresa, como percebem assim, o quanto que essa dinâmica do pai permanece, Sim. determina e está ali presente, sabe? E a partir disso eles começaram a implementar ações que fizessem com que a equipe tivesse uma nova atitude diante dos desafios, diante dos líderes e diante da tarefa, do propósito. Sim. E é lindo por isso, porque você jamais saberia isso sem um mapeamento sistêmico, sem uma análise sistêmica. Nunca você saberia, nunca chegaria nesse nível de clareza. Não saberia, porque quando esse gestor que fundou a empresa começou a trabalhar dentro da empresa, tudo que ele fazia era baseado nessa rigidez dele, para satisfazer a necessidade dele de controle ou necessidade dele de abraçar o todo e não permitir que as coisas saiam do direcionamento dele. E todos os processos e todos aqueles que foram formados por esse gestor levavam isso com eles. Até que algum deles pudesse, então, finalmente romper isso, dizendo, bom, é isso que a gente está repetindo sem pensar, que está gerando essa submissão por parte dos funcionários, que a gente precisa mudar, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso porque a gente acredita ou a gente está fazendo isso porque a gente aprendeu assim? No nosso contexto, entende? Então, essa reflexão é muito importante. Porque, como a Cornélia mesmo fala, né, a gente tem o nosso piloto automático. E 99% do nosso dia, da nossa vida, a gente está nesse piloto automático. Se a gente não parar para a gente pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Né? Desde quando eu faço isso? Onde eu aprendi? Né? Se eu não parar para pensar sobre isso, eu vou continuar repetindo aquilo, como se aquilo fosse a melhor opção ou como se aquilo fosse o melhor caminho. Né? Exatamente. E o que Cornélia também fala sobre as regras, né? É a regra As é regras do jogo, exatamente. A e quem regra forma as que regras determina. o CEO no momento que ele funda a empresa. Né? Se você quiser mudar o contexto da empresa, honrando o CEO e a importância daquilo que ele fez, porque naquele momento aquilo foi essencial para aquela empresa chegar naquele lugar. Mas isso não quer dizer que ela não possa mudar as regras para chegar em novos lugares, né?
Exatamente. É aquela história, nunca faríamos melhor, mas podemos fazer diferente, né? Exatamente, exatamente, Diferente, tá tudo bem fazer diferente, né? exatamente. Alguém tem uma pergunta aí para a Zeca, que a gente já está sabendo? Ou alguém quer mandar perguntinha, Jurandir? Oi, Tamires, querida. Pá, Farias Martins, bem-vindo. Gente, a gente já Paulinha! finalizou. E a gente está muito feliz com a Lídia. participação de vocês. Glenise, nossa aluna da turma 1. Gente, esta live é parte integrante de um projeto chamado A Work Trend Convida, que traz gente fera para vir conversar com vocês aqui, trazendo conteúdo de altíssima qualidade. Já tivemos a Cornélia falando de pensamento cartesiano, pensamento sistêmico. Já tivemos a Eliane falando de relacionamento. Já tivemos o Yuli. Yuli falando sobre para que servem as constelações. Já tivemos a Luciana falando sobre o papel de vítima, como olhar sistemicamente para isso. Agora é o Zeca. Depois tem a Ana Cruz, tem o Léo Costa, tem o Júlio Príncipe, tem uma galera muito legal que vem ainda aí, mês de novembro, recheado. Muito bom. Estou muito feliz, muito agradecida, Zeca, pela participação, por você Eu que contribuir agradeço. É uma honra para mim. tão importante. Eu estou ansiosa pelo seu módulo aqui em Salvador. Nossas inscrições são abertas. Vamos ter Black Friday. Deu a louca aqui no Work Trade. A gente vai ter uma Black Friday top. Quem viver verá. Aguardem, acompanhem aí. Quiserem mais informações sobre a formação, entre em contato lá no direct, nos nossos números de contato, no nosso feed, tem um monte de postagens sobre isso. Será um prazer ter vocês em nossas próximas turmas. A gente tem a turma começando em março, e vai ser um prazer enorme ter todos vocês com a gente aqui. Se você quiser ser constelador, se você não quiser, também venha, porque é um mergulho profundo num novo olhar para a vida. Zeca, querido, um beijo enorme. Beijo, minha querida. Ótimo estar com Tudo de bom você pra hoje. Tudo Tá, de tá bom. frio ou tá calor no Paraguai agora? Calor demais. Nossa, é sério. Aqui é um sofrimento. Nossa, Mas não estou ar-condicionado. reclamando. Só não adianta Não nada. reclama não. Ali atrás. Gente, vocês vieram, deixaram de almoçar, ou vou almoçar mais tarde, ou almoçaram correndo para estar aqui. Muito obrigada. Acompanha aí, fica aí sempre que a gente está com conteúdo top para vocês. Muito obrigada. Um beijo Valeu, grande. Indy. Beijo, valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Boa tarde.